Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 4. Eu vou ler até o versículo 6. De manhã eu li até o 7. Mas a nossa mensagem está mesmo aqui no versículo de número 6. Vou ler até o 7. Então não custa, né? Quando você vai estar lá no esboço lá da célula, você vai ler do versículo 4 até o 7. Quem é aqui, você está no culto agora aqui, você está escalado, se você for o líder, é você mesmo, para compartilhar o estudo na quinta-feira ou na célula essa semana. Quem está escalado? Levante a mão, quero ver. Está escalado. Então segura essa pedrada aí. Fica esperto aí que é com você o negócio. Amém? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso. Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo número 4, diz assim, ó. Que homem dentre vós, Jesus falando. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? E o 7, como eu prometi, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? O versículo 6 de novo, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco, pela tua palavra mais uma vez, Senhor, nosso coração, nossa mente, trabalha, meu Deus, trabalha em nós, tua palavra encontre espaço, Deus, no nosso coração. Quanto espaço, Deus, na nossa vida. Muda-nos, Senhor, molda-nos segundo a tua vontade. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Então fala conosco, Rei da Glória, em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Amém? Fique bem tranquilo, em paz, aí se assente. Preste atenção. A parábola da ovelha perdida. Talvez até o final da mensagem, Deus permitir mais uma vez, nós vamos ter uma compreensão um pouco diferente ou um pouco mais abrangente. Talvez até para que a gente entenda que esse nome talvez tenha que ser mudado. Mas esta parábola, a parábola da ovelha perdida, ela faz uma trilogia junto com outras duas parábolas. Jesus fala a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala da parábola da dracma perdida. E também junto ali na trilogia está a parábola do filho pródigo. 3 parábolas que Jesus conta que trazem a mesma mensagem. A mensagem de salvação, a mensagem de busca de um Deus amoroso, de um Deus que ama, de um Deus que é proativo. Jesus fala através dessa palavra sobre o amor de Deus, o amor ativo de Deus, o amor proativo. Deus não é um pai ou um Deus de apenas reação, de reatividade, mas ele tem proatividade naquilo que ele quer, naquilo que ele busca. E ele fala aqui, agora bem aqui nessa palavra, Deus busca como um pastor tinha 100 ovelhas e ao dar conta das suas ovelhas, ele percebe que uma havia se perdido. Uma delas não estava mais no rebanho, então ele vai atrás da ovelha perdida e ele encontra a sua ovelha perdida. Cara, a parábola aqui é bem resumida. E uma vez encontrada a ovelha, ele atrás de volta, alegre, feliz, os seus ombros.
Mesmo tendo outras 99, ele se lança em uma verdadeira aventura para buscar aquela que não estava, aquela que havia se perdido. Veja bem, a Bíblia fala que o pastor não perdeu a ovelha, mas a ovelha perdeu-se. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre a história desta ovelha. Porque nós ouvimos falar muito desta parábola à luz da visão, do olhar do pastor. O pastor que busca, o pastor que encontra. Mas eu quero falar hoje um pouquinho da ovelha. A parábola à luz da ovelha, aos olhos da ovelha, sentida por esta ovelha que estava perdida. Deus fala, a Bíblia fala aqui, Jesus fala que Deus busca o perdido, ele enviou o seu filho e Jesus veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Esta é a verdade do Evangelho. Mas ele veio para buscar o que perdeu-se. E nos nossos dias ainda Deus, ele está proativamente buscando aquele que perdeu-se. E eu quero falar sobre isso, a ovelha que se perde. E como pode a ovelha perder-se? Porque nós começamos e ouvimos a parábola e Jesus fala da ovelha que já está perdida. No início da parábola, a ovelha já não está mais no rebanho. No início da parábola, a ovelha não está mais no aprisco. Mas isso nos leva a compreender e entender que sim, esta ovelha um dia esteve lá. A história da ovelha não começa na parábola, mas começa antes dela. A história da ovelha não começa sozinha, talvez sentindo-se abandonada. A história desta ovelha não começa ferida, a parábola começa a partir daqui, mas a história da ovelha não. Se o pastor contou e sentiu falta, ele sentiu falta da ovelha que estava no aprisco um dia e agora não estava mais. Da ovelha que estava presente no rebanho um dia e agora não estava mais. A ovelha que ele conhecia bem, que ele chamava pelo nome, ao ponto de perceber em meio a tantas outras ovelhas que essa ovelha estava faltando, porque ela um dia participou do rebanho, mas agora não está mais. Mas agora está perdida, mas agora está longe, mas agora está separada, vivendo, e a parábola começa justamente no momento de desgraça da vida dessa ovelha. Começa a história quando ela está sozinha, abandonada, e nós vamos chegar lá. Mas quero falar sobre esta ovelha e este caminho de perder-se. Como que a ovelha perdeu-se? Como que o pastor permitiu, ou o que aconteceu? A Bíblia não é clara, mas nós podemos imaginar. Nós podemos pensar. Nós podemos compreender à luz daquilo que vivemos e sabemos. Que existem ovelhas que ainda estão perdidas. Ou talvez ovelhas que já estão no caminho para perder-se. A Bíblia fala de um pastor amoroso, de um pastor cuidadoso, que não aceita perder a sua ovelha. Então ele tem um plano e ele não mede esforços e não economiza o seu tempo para ir atrás e buscar e resgatar esta ovelha. Mas, intrinsecamente, nós podemos compreender que o maior plano que o pastor tinha para esta ovelha não era buscá-la perdida, sozinha, abandonada, mas era tê-la junto no aprisco, no rebanho, vivendo ali com todas as condições que o rebanho oferece. Embora o pastor tenha um plano, ele tem a proatividade de buscar. Não é desejo dele buscar, não é desejo dele ir atrás, mas é que ela permaneça. Eu quero falar sobre isso, como que pode. A ovelha que estava no aprisco, a ovelha que tinha o cuidado do pastor amoroso, a ovelha que estava bem cuidada junto com os seus, tinha a segurança, o alimento, e ela deixa tudo isso e ela se vai. E a primeira coisa que nós encontramos nas ovelhas por aí,
nos rebanhos por aí que leva o primeiro passo, e também está aqui escrito na outra parábola, a parábola do filho pródigo. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas Deus me leva a trazer mais uma vez esta informação dos céus para o nosso coração. É um chamado do pastor para nós que somos as suas ovelhas. Porque eu vou repetir, ele não tem problema nenhum em lançar-se em um projeto, uma aventura de buscar e resgatar as suas ovelhas. Mas o seu desejo é que isso não seja necessário. O seu desejo é que não seja preciso ir buscar, mas que todos permaneçamos no aprisco, no rebanho. Porque o desejo do bom pastor é guardar e cuidar das suas ovelhas. Mas ela resolveu sair, e a primeira coisa, uma das coisas que nos faz decidir, às vezes, deixar o rebanho, chama-se insatisfação. Olha aqui. Insatisfação. Tudo estava bem. A parábola revela o perfil do pastor. A parábola revela o amor do pastor. A parábola revela a intenção do pastor, o desejo, a intencionalidade com que ele cuidava das suas ovelhas, porque ao perceber a falta desta, ele deixa tudo e vai atrás, porque ele era um pastor extremamente zeloso pelas suas ovelhas, extremamente cuidadoso, presente. Então ela tinha um pastor presente, um bom pastor, que estava com ela todos os dias. Alguém um dia prometeu isso, disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ela tinha um pastor, tinha a presença do pastor. Ela tinha o rebanho, ela tinha o cuidado, ela estava no aprisco, era parte do rebanho. Mas em um determinado momento, mesmo tendo todo o cuidado, mesmo estando satisfeita, vendo e devendo estar satisfeita em todas as suas necessidades. Eu acho que é aqui, ó. Ela estava satisfeita em todas as suas necessidades. Olha, irmão, preste atenção. Mas talvez havia uma insatisfação dentro de suas vaidades. Oh, Deus. De manhã eu não falei isso aqui. Quem não veio de manhã só veio agora à noite. Quero ver. Qual você é essa então? Pega aí. Insatisfeito nas suas vaidades. Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o pastor, ele cuida e ele promete satisfazer e nos dar tudo aquilo que precisamos. O pastor dá tudo, dá a ovelha tudo aquilo que ela precisa, mas não atenderá talvez a todos os seus pedidos. O pastor tem compromisso em suprir as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Talvez insatisfeita, porque o que ela precisava tinha. No rebanho tem tudo, o pastor zeloso. Salmo 23, me leva a pastos verdejantes, me coloca nos rios, como é que é? Faz me deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Um pastor cuidadoso, então, ela tinha o alimento, tinha o cuidado, tudo o que precisava, mas uma insatisfação. Uma insatisfação que não se pode explicar. Uma insatisfação que nasce do coração. Uma insatisfação que nasce, talvez, das vaidades, dos desejos, dos sonhos pessoais. Uma insatisfação que nasce da carne. Uma insatisfação estando no aprisco, estando cuidado, zelado, mas ainda insatisfeita. A insatisfação a levou a arriscar-se, ela estava no aprisco, era parte do rebanho, mas resolveu arriscar-se um pouco só mais adiante. De repente o rebanho, com tudo que tinha, já não era suficiente.
De repente o pastor, o bom pastor, e aqui a Bíblia fala de Deus e Jesus, o nosso bom pastor, estava presente todos os dias, ouvindo ela todos os dias, cuidando todos os dias. De repente já não foi mais suficiente. O rebanho não era mais suficiente. A segurança não era mais suficiente. O cuidado não era mais suficiente. Preste atenção. A família feliz já não era mais suficiente. A família no altar de Deus já não era mais suficiente. Servir a Deus, os dons, os talentos, o ministério, o chamado já não era mais suficiente. Mesmo tendo tudo, ela sentiu no seu coração que não possuía nada. A insatisfação a fez desejar ir para um outro lugar. Porque a insatisfação nos faz desprezar os pastos verdejantes e as águas correntes que recebemos de Deus. O marido já está servindo a Deus. A esposa está do lado servindo a Deus. Os filhos tementes a Deus, Deus dando chamado, Deus dando propósitos. As coisas mudando, a família sendo já restaurada. Tudo está perfeitamente atendido, o pastor zeloso sempre à disposição para curar as feridas, mas a insatisfação ainda corrói a alma. Mas ainda a satisfação inquieta o coração. Mas a insatisfação, ela ainda desespera, ela ainda angustia. Mas a insatisfação, está tudo bem, está tudo certo, Deus está agindo, Deus está operando, as coisas estão acontecendo, mas a insatisfação ainda reside no coração e perturba e tira a paz da alma. Porque quando nós buscamos a satisfação naquilo onde não há, nós corremos o risco, irmãos, de estarmos como esta ovelha, dentro do aprisco, parte do rebanho, com o pastor presente, mas se não encontrarmos e se não buscarmos satisfação na fonte certa, nós vamos, como esta ovelha, perceber que a família não pode satisfazer a nossa alma. Nós vamos, como esta ovelha, perceber que a igreja não pode satisfazer a minha alma. Nós vamos perceber que o ministério, o chamado de Deus, não pode satisfazer a minha alma. Nós vamos entender que trabalhar para Jesus, gastar os nossos dias intencionalmente, com toda a intensidade que podemos provocar, não pode satisfazer a nossa alma. A insatisfação é algo de Deus colocado em nós. Por isso que estar insatisfeito não é por si só um pecado. Mas se alimentarmos a insatisfação, ela nos criará um caminho para a perdição. Deus nos fez insatisfeitos. Mas porque Ele tinha um plano para a nossa insatisfação. Deus nos fez assim. Queremos sempre mais algo novo. De vitória em vitória, a gente vai andando, ora, jejua, clama, busca. Deus salva o meu marido, Deus salva a minha esposa, Deus muda as coisas na minha casa, alcança o meu filho, me dá um emprego novo, eu quero um carro, meu Deus, me dá uma casa. E nós oramos e pedimos, e Deus atende, e Ele cuida, e nós estamos no aprisco e no rebanho, e quando estamos com as mãos cheias, e quando estamos abençoados, e quando tudo está bem, a insatisfação consome o coração. Porque falta uma coisa que nós acabamos deixando de lado. Porque nada, irmão, nada é capaz de satisfazer o coração do homem, senão a presença de Jesus no seu coração todos os dias e na sua vida. Nada é capaz de satisfazer o coração do homem, senão um relacionamento pessoal e verdadeiro com aquele que nos criou.
A família não pode satisfazer a tua alma. Olha aqui para mim, teu casamento não pode satisfazer a tua alma. O carro novo é uma ilusão, é uma bênção de Deus, mas não satisfará. O novo emprego não satisfará. A cura que a gente tanto busca. Irmão, tem um monte de gente que foi curado por Jesus e vai para o inferno curado, porque deixou a insatisfação corroer o seu coração, contaminar a sua alma, vivendo milagres. Olha aqui, irmão. Nós vivemos milagres todos os dias, Deus faz milagres, atende as nossas orações. Mas se nós não tivermos um relacionamento com Deus de verdade, a insatisfação vai nos pegar. E quando a insatisfação chega, o que nós temos não é suficiente. Quando a insatisfação alcança o nosso coração, o casamento não é bom, a família não é bom, o emprego não é bom. Nós ficamos inquietos, insatisfeitos. Esta ovelha lá no seu rebanho, antes da parábola. Olha aqui. O pastor era zeloso, o rebanho cuidadoso. Ela tinha tudo o que ela precisava ali no aprisco. Mas a insatisfação a fez levantar a cabeça e desejar viver algumas aventuras diferentes. Estar insatisfeito pode nos levar a buscar outras coisas. Então, o primeiro passo da ovelha perdida para perder-se, o primeiro passo para a perdição, ou estar perdido, é a insatisfação. Olha aqui, irmão. E ela é sutil. A gente começa a ficar insatisfeito e às vezes nem sabe pelo quê. Começa a ficar insatisfeito e não sabe nem explicar. Então a gente fica buscando uma saída, fica buscando, e o segundo passo depois da insatisfação, impulsionado por ela, chama-se distração. A insatisfação nos distrai. Uma vez insatisfeita, a ovelha passa a ocupar-se com o seu plano de aventuras. Olha aqui, irmão. Estar no rebanho deixou de ser seu propósito. Agora ela estava ocupada em encontrar um meio de afastar-se. Satisfeita. Quem sabe ali naquele outro lugar. Quem sabe naquele outro modo de vida. Quem sabe naquele outro jeito de viver. Quem sabe naquela outro estilo. Quem sabe naquele outro espaço, naquele outro lugar, de um outro meio. Porque a insatisfação, ela causa uma distração e a gente começa a planejar o meio de sair e de deixar o aprisco. Como é que eu posso me afastar? Como é que eu posso deixar? Como é que eu posso, sem que ninguém perceba ou sem que tentem me segurar? E a gente vai afastando, e ela foi se afastando, distraída pela insatisfação, ela se afasta sem perceber o perigo de perder-se. Porque no começo tudo está controlado. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque a gente sempre sabe o que está fazendo, não é verdade? Ou é só eu que sempre sei o que estou fazendo? No começo eu sei. No começo, o que é que tem? Que problema tem eu me aventurar um pouquinho ali? Que problema tem eu me aventurar um pouquinho para cá? Que problema tem eu deixar um pouquinho? Ué, vai morrer por não ir num culto uma vez? Será que eu vou morrer por ficar uma vez sem orar, sem buscar a Deus? E a gente começa a se aventurar e sabe o que acontece, irmão? A gente vai lá e dá certo. O plano da ovelha foi um plano perfeito, deu certo. De alguma forma ela conseguiu escapar. De alguma forma ela conseguiu se afastar. Ninguém percebeu ela se afastando. Ninguém percebeu, ela estava conseguindo. E o plano foi bom, porque o plano era um plano perfeito. E ela afastou-se, ela conseguiu se afastar. Porque, irmão, olha aqui para mim. Quando a ovelha quer afastar-se, ela encontra um meio.
Uma briga com alguém, põe a culpa em alguém. Estou chateado com esse. Pastor passou por mim, não me cumprimentou. O irmão passou por mim lá e não deu bola para mim. Esse irmão ficou me olhando de cara feia. O pastor fica me olhando de cara feia, só tem essa cara, né? Não tem jeito, tem que olhar só com a cara feia mesmo. Mas quando a gente quer, distraído pela insatisfação, a gente começa a procurar um meio, procurar uma forma de deixando o rebanho, de deixando os afazeres, sair e aventurar-se parece sempre mais atrativo do que permanecer. Quem nunca viveu aventura? Quem gosta de viver aventura? Quem gosta, irmão? Levanta a mão. Quem gosta de viver aventura? Só eu? Ô, irmão. Quem não gosta de viver aventuras? Você não gosta de viver aventura, irmão? Fazer uma viagem bem longe. Quem quer fazer uma viagem? Aí, ó. Quem não quer viajar, você não vai viajar, então. Amém? Quem quer viajar, já ganhou uma viagem esse ano. Deus vai te dar uma viagem. Quem quer fazer uma viagem, uma aventura aí? Você gosta? Coisa nova, irmão. Olha aqui para mim. Coisas novas. Ah, não, eu quero viver algo novo, porque só se vive uma vez. Não, eu só tenho uma vida. Aproveitar a minha vida, esse negócio de rebanho, aprisco, pastor, rebanho, aprisco, pastor. Não, eu quero saber o que tem do lado de lá daquela cerca. Eu quero saber o que tem ali mais para frente. E quando começa a aventura e o plano perfeito, criado e gerado pela insatisfação, distraído pela insatisfação, pensando que agora vai encher o seu coração, pensando que agora vai satisfazer a sua alma, ela vai se afastando e vai ficando instigante, porque está tudo bem, eu me afasto um pouco, mas ainda o rebanho está ali, eu caminho um pouco mais, mas eu ainda consigo, eu sei, está tudo bem, está dando tudo certo. Que coisa maravilhosa, até que começa a parábola. Porque chega um momento em que ela, de estar do estado de domínio de si mesmo, do estado de domínio da situação, ela percebe de repente que ela já não sabe mais o caminho de volta para casa. Ela percebe de repente que ela não consegue encontrar as águas mansas sozinha. Ela percebe de repente que os passos verdejantes são mais difíceis de encontrar do que ela imaginava. Quando ela percebe que está sozinha e perdida. Então entra outra fase depois da distração chamada desespero. Olha aqui, irmão. Parecia que estava tudo bem. Parecia que eu estava dominando. Alguém já ficou perdido alguma vez na vida aí? Alguém já se perdeu? Vou contar a historinha que eu contei de manhã. Estava trabalhando em Vacaria, Rio Grande do Sul, destacado pelo exército. Eu e meus amigos trabalhavam lá no meio do mato, e trabalhei o dia inteiro. E de tarde nós combinamos, disse, vamos pescar, vamos. Ó, o cara falou, achei um lugar, cara, tem um lago grandão, os caras vão pescar lá, pega bastante peixe. Eu gosto de pescar um pouquinho. Eles, não, bora lá, cara, bora. Já fui trabalhar de manhã com as linhas no bolso, né? Cheio de linha no bolso. E fizemos um plano, mano. Olha aqui, o plano era perfeito. Vamos sair daqui 5 horas e já vamos direto e vamos levar aqui uma boinha, uns negocinhos. E pegamos um saco de estopa. E vamos levar umas estopas e levamos um litro de óleo diesel. Eu já dou risada. 1 litro de óleo diesel. E umas madeiras, os caras cortou umas madeiras lá para nós. Vamos levar isso aqui tudo. Quando eu voltar de noite, a gente faz umas tochas e vem e vai dar tudo certo. E disse, não, fechou. Tudo dominado. E saímos nós lá, tranquilo, vamos pescar, a luz do dia. Daqui é para lá, o lugar depois daquela montanha, beleza. Rapidão chegamos lá no lugar que a gente ia pescar. E pescamos, e pescamos, e pescando, e estava tudo dominado. Não tinha ninguém apavorado. A gente ria,
brincava um com o outro, pescando. Aí começou a anoitecer, mas tudo bem, pode anoitecer. Porque eu tenho aqui os meus recursos. Eu tenho aqui, nós temos as nossas estopas. E disse, agora vamos embora. Nós pegamos aquela estopa e amarramos naquele pau lá, e amarrou uma vez, duas vezes, apertou bem. E daí tinha o cara que sabia mais que todo mundo, que sempre tem um teólogo na história às vezes, né? Aquele cara que sabia mais, não, aqui é o seguinte, aqui faz assim, ó, se apertar bem, se amarrar desse jeito, em fazer dessa forma, que daí não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, fizemos as tochas, cada um de nós, montamos bem com óleo diesel, vamos embora, vamos acender umas tochas e levantamos o vencedor. Aquilo iluminava longe, irmão. Aí sei, vamos embora, cara, agora é nós. Não pegamos nada, mas tudo bem, vamos embora. Nós andamos 50, 60, sei lá, 100 metros, vamos dizer assim. Daqui a pouquinho eu estava andando, caiu tudo a minha estopa no chão. Com fogo e tudo. E eu peguei, levantei, e a metade ficou no chão, a metade veio, caiu de novo. E o outro caiu também, e o do outro também. E cadê as estopas? Daqui a pouquinho não tinha mais estopa, não tinha mais óleo, não tinha mais nada. Questão de alguns minutos. Estava só nós, no meio do mato, no escuro. Com os pau na mão, sem saber o que fazer. Olhando para o lado, quem já andou à noite no mato aí sabe como é que é, né? De dia o mato é uma coisa, de noite vira. A gente entra numa outra dimensão, parece. As árvores viram bicho, vira monstro, sei lá, vira. Você olha para um lado, o que é esse lugar? Nunca vi esse lugar aqui. Eu acho que é para lá, não, mas é ali, o monte era para lá. Desorienta totalmente. E nós olhamos, e aí o cara, o teólogo que sabe tudo. O cara sabe mais do que o pastor, sabe mais do que os líderes. O cara é bom. Ele diz, não, é por aqui, viu? Aqui é assim, eu acho. Ó, cuidado do evangelho segundo eu acho. Aí. Não, mas eu acho que é assim, ó. Se a gente fazer aqui, vai dar certo. E começamos a andar no mato. E daqui a pouquinho, banhado. Vamos mais um pouquinho, água no joelho, não dá mais, vamos se atolar, volta para trás. E vai para outro lugar, espinho. Não sei se vocês conhecem o chamado Caraguatá. Conhece? Espinho, e voltamos. Mais de 3 horas a gente caminhando e não achamos lugar para ir embora. Aí de repente começou, né? O sabidão começou a ficar desesperado. Ele percebeu que não sabia nada. Aí ele disse, gente, vamos fazer o seguinte. Frio, vamos se abraçar, vamos dormir aqui. Todos nós 3 abraçados aqui. Quando amanhecer. Eu disse, não, cara, amanhã de manhã tem que trabalhar. E a gente andou mais um pouquinho, até que a gente viu lá de longe, assim, uma luz passando assim. Não era o OVNI. Era um carro passando na estrada. Eu disse, lá é a estrada, cara, a estrada é pra cá, ó. Vamos lá naquela estrada, e da estrada a gente acha. Aí conseguimos achar a estrada e estava muito longe. Chegamos lá de madrugada, cansado, arrebentado, rasgado de espinho. O cara pegou um isqueirinho, tinha que fumava lá e ficava para ver se clareava assim. Nós tentamos. A gente tentou. Porque quando a gente percebe que está perdido, em um momento, no momento está tudo bem, está tudo dando certo, vamos vencer, não tem problema nenhum. No outro momento, a ovelha está perdida. No outro momento, ela está sozinha. No outro momento, já não tem mais aonde ir. Desespero, agora perdida, a ovelha passa a sentir falta daquilo que ela tinha em abundância no rebanho. Segurança, alimento, cuidado, amor. Quando a ficha cai, mas infelizmente já é tarde e ela não sabe o caminho de volta, está perdida e parece que é para sempre. Irmão, olha aqui para mim. Seja a ovelhinha agora, ó. Uma ovelhinha. Não sabe nem dar um coice direito. Lá, perdida, sozinha. Sem saber o que seria da sua vida, porque ela não conhecia a parábola. Ela não sabia que o pastor ia buscar, ela não sabia como voltar. Quantas vezes nós nos sentimos assim?
desesperada, sozinha, sem alimento, e aí lembrando-se. Como eu era feliz lá no aprisco que não sabia. Como eu era feliz. Essa história da ovelha perdida, irmão, é a minha história. O Eduardo que vos fala. Eu tinha tudo em Deus. Eu tocava na igreja, eu cantava, eu participava do teatro. Eu só não dançava porque nunca tive jeito. E na época as danças não eram tão... Mas eu tinha um chamado de Deus, eu tinha um propósito. E chegou um tempo que eu achei que nada mais era apropriado. Porque eu estava na igreja. Eu estava convivendo com os irmãos. Eu estava presente nos cultos, eu estava presente nos ensaios, eu estava presente. Mas o meu coração estava distante. E a insatisfação começou a me dominar. De maneira que aquilo que eu tinha de Deus já não me servia mais. Então eu criei os meus planos, eu comecei a dar umas saidinhas às vezes só. Irmão, eu saía para a balada no sábado e no domingo eu estava na igreja tocando bateria. E ninguém descobria, porque eu era bom, né? O plano é perfeito. Nós temos planos perfeitos e colocamos em ação, e as pessoas não descobrem os nossos planos. Olha aqui para mim. E está dando certo, e é perfeito. Até o dia que eu me vi perdido. Perdido, assustado, sentindo-me abandonado. Perdi tudo que Deus tinha me dado. Como essa ovelha. Perdida. Mas a parábola da ovelha perdida não termina assim. Poderia terminar desse jeito, irmão. A história dessa ovelha. Talvez se o pastor não buscasse, o lobo pegou, o leão ficou doente, morreu. Sabe Deus. Mas a história dela não terminou assim, porque ela não era de fato sozinha. A história da ovelha não terminou assim, porque ela tinha um bom pastor. A história dela muda drasticamente, porque o pastor a encontra mais uma vez. Lá no fundo do poço, nos meus medos, eu clamava assim, eu orava, eu tinha um desejo de voltar. Eu tinha um desejo de estar em Deus mais uma vez, eu tinha desejo de ter de volta o que eu perdi, mas eu não sabia como. Eu já não tinha mais forças, eu não tinha orientação, eu não sabia o que fazer nem como fazer. Mas então o bom pastor deixou as suas 99 e correu ao meu encontro. Quando tudo parecia perdido, a ovelha perdida sozinha, surge uma voz conhecida, a voz do pastor. Medo, dúvidas, será que me encontrará? Será que me acolherá? Será que eu ainda tenho um lugar no rebanho? A dúvida é sempre o maior empecilho para quem espera ser encontrado. Medo de retornar. O medo de voltar. Será que eu vou ser amado? Será que não serei corrigido? E eu tento imaginar, irmão, a cena do pastor chegando, a ovelha perdida, amedrontada, com medo do pastor, o que será? E ele olha para ela e o seu coração se enche de alegria. E quando ele a encontra, ele sorri, ele diz, encontrei, achei, porque a Bíblia diz que ele pega ela nas mãos, coloca nos seus ombros e volta para o rebanho cheio de júbilo no seu coração. Ela sente as mãos fortes do pastor, que não pergunta como foi, o que aconteceu, ele apenas quer levá-la de volta. A ovelha percebe que Deus, o pastor, está cuidando dela e agora ela não está mais perdida, porque ela foi encontrada. Eu falei que essa parábola chama-se a parábola da ovelha perdida, mas talvez tinha que ser diferente, porque esta parábola é a parábola da ovelha que foi encontrada.
Ela começa a parábola perdida. Mas no final ela é a ovelha que foi encontrada. Fica em pé em nome de Jesus.